Opa, então, nesse vídeo, questão número 35 da prova do CFO PMBA de 2019, e a questão diz o seguinte: em relação aos movimentos sociais ocorridos no Brasil do século XIX, são verdadeiras as afirmativas, e aí nós temos 5 movimentos aqui, né? Primeiro, Sabinada; segundo, Balaiada; terceiro, Revolta dos Malês; quarto, Revolta de Canudos; e 5, Revolução Farroupilha. Bora fazer um breve resumo do que foi cada um deles, tá? Primeiro, Sabinada. Sabinada ela aconteceu na Bahia entre 1837 e 1838, foi nesses 2 anos, tá? Foi um contexto de uma insatisfação com o governo, tá? E com a regência, beleza? Que foi nesse período ali do primeiro e segundo reinado, tá? Vocês pegam aqui 1837 e 1838 foi antes da do Brasil se tornar uma república, né? Então foi antes de 1889. Meu Deus, esse 8 ficou horrível, tá? Mas enfim. Então a Sabinada foi essa insatisfação com o governo. Os líderes, na verdade o líder foi São Francisco Sabino, que ele era um médico e jornalista. O objetivo da Sabinada era proclamar uma república baiana até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Então eles queriam ainda manter o sistema colonial, o sistema ainda de, não vou dizer colônia porque o Brasil já era independente, mas um sistema em que o rei tivesse poderes, tá? O rei tivesse ali no comando. Só que o objetivo era que Dom Pedro II ele chegasse à maioridade para poder comandar. E aí temos o desfecho, né, que a Sabinada ela acabou resultando muitas mortes e prisões, e ela foi reprimida pelo governo. Então imagina, né, você cria um movimento para ir contra o governo, é óbvio que o governo vai atacar. Pronto, agora bora pro segundo, Balaiada. Bora confirmar logo se o primeiro tá certo ou não, né? Movimento rebelde. Por que rebelde? Porque foi contra o governo, tá? Que ocorreu na Bahia, realmente aconteceu na Bahia. Liderado por Francisco Sabino, exato, eu falei. Trouxe à tona as tensões sociais que afligiram a sociedade brasileira, exato, tá? Esse daí é o perfeito resumo da Sabinada. Bora pro segundo, Balaiada. Balaiada foi no Maranhão, beleza? Aconteceu num contexto de crise econômica. Ah, eu não falei o ano, né? A Balaiada foi quase que no mesmo período da Sabinada. A Balaiada foi ali entre 1838 a 1841, beleza? Não sei se chega a ser importante você saber as datas. Foi importante para essa questão aqui de cima, tá? Na questão anterior, se vocês quiserem, voltem aí no canal, tem essa questão, eu postei aqui, tá? Que aí você sabendo o ano, você já eliminava uma alternativa. Mas não foi o suficiente para você matar a questão, beleza? Mas vai que, né? Então, Balaiada foi entre 1838 a 1841, aconteceu no Maranhão. O contexto ele tinha uma crise econômica acontecendo no Brasil e também um descontentamento com a elite local e com a política da regência, tá? Tiveram alguns líderes, tá? Tiveram 3 principais líderes, porém eles eram basicamente homens do povão, tá? E o objetivo da Balaiada era combater a opressão dos grandes proprietários e a exclusão política, tá? O povo do Maranhão, os maranhenses, eles estavam meio que sendo excluídos da política, e aí a Balaiada foi com esse intuito de acabar com essa exclusão e com a opressão dos grandes proprietários de terras, beleza? O que foi o desfecho? A revolta foi sufocada pelas forças governamentais que não quiseram realmente que não quiseram permitir que o Maranhão se incluísse na política, infelizmente. E aí muitos participantes dessa balaiada foram mortos e presos, ok? Então o que diz na segunda aqui?
Foi liderada por homens pobres, mestiços e também escravos, verdadeiro. Lutavam contra a opressão praticada pelos governos da província do Maranhão. Exato, tá? Era uma opressão tanto do governo quanto dos proprietários de terras, beleza? Então a 2 também está correta. 3. Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês aconteceu em Salvador, na Bahia, em 1835. Vocês percebem que a maioria aí, né, as 3 que a gente falou aqui, foi no mesmo período. O que aconteceu lá em Salvador? O período estava de uma insatisfação dos escravizados muçulmanos tanto com a escravidão quanto com a discriminação religiosa, tá? Então, se ouvir falar de Revolta dos Malês, você já liga, ó, escravos e muçulmanos. Não vai dar tela? Beleza? Então, se ouvir falar de Revolta dos Malês, você já liga isso aí, ok? Os líderes eram escravizados africanos, beleza? O objetivo era libertar esses escravos e estabelecer um governo islâmico. Então, você vê que era muito diferente, né? Eles, além de querer libertar os escravos que estavam sendo escravizados, eles queriam estabelecer um governo islâmico, sendo que o Brasil meio que sempre teve um governo mais voltado para o cristianismo. Porém, pela lei, a gente não tem uma religião definida, tá? Qualquer um pode ser de qualquer religião. E aí a 3 diz o seguinte: levante dos escravos muçulmanos na cidade de Salvador. Exato. Basicamente foi isso aqui. E o desfecho, né? Muitos participantes, muitos desses escravos foram executados, foram mortos também, tá? E essa revolta foi rapidamente reprimida, não durou mais de um ano. Beleza? A gente chega agora na Revolta de Canudos, que já foi em um período diferente. Nessa daqui, vou botar aqui, ó, essas 4 aqui, a 1, 2, 3 e 5, foram no período ali entre 1835 a 1845, tá? 10 anos aí. Mas a Revolta dos Canudos, ela foi em 1896 e 1897. Então é a única que é diferente aqui dessas 5. A Revolta dos Canudos, ela foi no interior da Bahia, tá? No sertão. Foi em um contexto que estava tendo muita miséria e exclusão social do sertão nordestino. Por quê? As políticas que geravam... Agora o Brasil já era uma república, tá? E aí as políticas que estavam sendo feitas eram voltadas mais para as cidades capitais. Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. Então acabava que o sertão era excluído. E aí tinha esse contexto. O líder da Revolta dos Canudos foi Antônio Conselheiro, que ele era um médico, tá, e jornalista. E o objetivo da Revolta dos Canudos era criar uma comunidade longe da opressão do governo republicano. Só que lembrando, também foi uma questão religiosa, tá? Antônio Conselheiro, ele criticava muito a igreja. Ele era visto pelos seus liderados como um líder espiritual, beleza? Alguns viam até como Deus. E aí qual foi o desfecho? Esse movimento foi destruído, só que ele até durou muito, tá? Só que resultou em mortes, milhares de mortes, tá? Acho que desses 5 aqui foi o que mais morreu, gente. Ok? E aí a questão diz o seguinte: foi um movimento popular de fundo, ou seja, de fundamento socio-religioso, que ocorreu no sertão da Bahia. Exato. Beleza? 4 tá correta. E 5, Revolução de Farroupilha, como eu falei, aconteceu entre 1835 a 1845, foi a que mais durou, dessas 5 aqui, durou 10 anos. Aconteceu no Rio Grande do Sul. O contexto era de uma insatisfação com os altos impostos que tinha sobre o Rio Grande do Sul.
e uma falta de autonomia política. Ou seja, o Rio Grande do Sul, além de ter altos impostos sendo cobrados por ele, para eles, eles não tinham muita autonomia política, eles não tinham muitas escolhas, ok? Os líderes, a gente pode colocar que foi vários, tá? Mas os principais foram Bento Gonçalves e Giuseppe Garibaldi. Não acho que vai cair nessa questão da prova, mas talvez caia, né? E o objetivo dessa revolução era proclamar uma república rio-grandense. Eles queriam meio que tornar eles independentes, tá? Eles queriam se tornar uma outra república e obter uma maior autonomia. O desfecho foi que depois desses 10 anos de revolução, o movimento foi encerrado com o Tratado de Poncho Verde, que concedeu algumas concessões aos farroupilhas, porém eles tiveram que abdicar da sua revolução, da sua revolta, ok? Então tá aí, a resposta diz o seguinte, ó, levante de caráter republicano, ok, contra o governo imperial do Brasil, exato, tá? Então quando eu falei que queriam se tornar uma outra república, na verdade é porque o Brasil não era república nessa época, tá? Mas o Rio Grande do Sul já queria se tornar uma república. Ocorrido na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Beleza? Então, corretíssimo aí. Todas estão corretas. Logo, a alternativa correta é a letra D. Ok? Eu espero que você tenha aprendido mais coisas com esse vídeo aqui. E que você chegue na prova do seu concurso com mais conhecimento por conta dos meus vídeos. Eu estou postando mais de 10 vídeos todos os dias aqui para você se dar muito bem na sua prova de concurso e pelo menos lembrar os assuntos mais frescos aí na memória, beleza? É isso e até o próximo vídeo.